Olá, queridos, eu sou o pastor Rafael Migovski, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os Evangelhos e o livro de Atos. Na aula anterior, nós falamos sobre aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, conhecido como período intertestamentário, mostrando como que as relações sociopolíticas forjaram toda a sociedade judaica, preparando o caminho para a plenitude dos tempos, o nascimento de Jesus, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, e então o início da era da igreja, onde vemos isso no livro de Atos narrado, e a sua expansão. Como justificar ou explicar de forma histórica esses grandes acontecimentos? Então, houve essa necessidade de explicarmos o que aconteceu nesse período conhecido como período intertestamentário. O Antigo Testamento termina com a região da Palestina sendo dominada pelos persas. Mas depois, nesse período intertestamentário, onde não temos o registro de nenhum profeta canônico, ou seja, nenhum profeta inspirado por Deus, que registrou algum livro nesse período, nós vemos ali o período grego, onde Alexandre o Grande deflagrou suas conquistas pelo mundo, e depois dividiu esse território entre os seus generais. Cada general ficou com uma parte do território de Alexandre o Grande. Dentre eles, de especial importância para o nosso estudo, nós destacamos ali o Império Seleucida, que teve sua capital na Síria, e o Império Ptolomaico, que teve sua capital lá no Egito. Esses dois impérios brigaram muito pela região da Palestina, aquele pedacinho de terra que é a ponte entre os dois grandes reinos. E é um poderio estratégico, um poderio militar, estratégico, comercial muito grande. E inicialmente os Ptolomeus tomaram conta da Palestina, mas eles depois passaram essa hegemonia para os Seleucidas. Os Ptolomeus, eles eram favoráveis ao judaísmo, mas os Seleucidas queriam implantar o helenismo à força. E isso deflagrou uma grande revolta dos judeus, que ficou conhecida como a Revolta dos Macabeus. Nesse período, os heróis da família Asmoneia, descendentes de Matatias, eles fizeram guerrilhas e conseguiram libertar o povo de Israel, o povo judeu, do domínio dos Seleucidas. Um feito incrível, maravilhoso e sobrenatural. Esse povo se tornou independente dos Seleucidas. Alguns anos após a independência, os romanos, eles tomaram conta da Palestina e puseram fim a esse período de independência. Inicialmente, os romanos permitiam que os descendentes de Matatias, da família dos Asmoneus, exercessem o governo representando o Império Romano sobre a região da Palestina. Mas depois, devido a jogos pelo poder e tentativas de acabar com os romanos ou de provocar os romanos, eles acabaram sendo depostos. E os romanos terminaram por colocar um idumeu, ou seja, uma pessoa que nem do povo de Israel era, governando aquela região. Antípater foi esse grande político idumeu que conseguiu cair nas graças ali do Império Romano, das brigas pelo poder ali, conseguiu estrategicamente, de forma política, conseguir hegemonia ali, e conquistou o direito de governar ali a região da Judéia. Só que Antípater, inicialmente, ele estava ali dividindo o poder com a dinastia Asmoneia. Só que quando o seu filho, Herodes, o Grande, assumiu o poder, ele recebeu uma tentativa de ser deposto. Obviamente, como grande político ele era, procurou ali se refugiar em Roma, e Roma foi lá e depôs os Asmoneus de vez, e colocou Herodes o Grande sobre o poder completo da região dali da Judéia. Os Asmoneus, eles continuaram a exercer influência política, agora sobre um partido político, que era conhecido como Saduceus. O partido que unia os sacerdotes, que elegia o sumo sacerdote, que detinha ainda o governo religioso daquela região, e
eram considerados como também influências políticas. Herodes o Grande, como grande político que ele era, ele buscou maneiras de asseverar o seu poder e de cair nas graças do povo. E foi aí que gerou o partido dos herodianos, aqueles judeus que eram a favor de Herodes e do seu governo. Foi esse Herodes o Grande que deflagrou aquela morte dos infantes em Belém, com medo da insurreição de um Messias, de uma revolta messiânica, que se assemelhasse àquela que aconteceu no período dos Macabeus. Foi esse Herodes o Grande que embelezou o templo de Jerusalém. Diziam que quem não viu o templo de Herodes, não contemplou o que era belo. Aquele segundo templo que eles criaram, que eles construíram, na época de Esdras, de Neemias, na época dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, aquele templo, o segundo templo, foi embelezado de uma forma tremenda por Herodes. Não porque Herodes ele fosse adepto da religião judaica, muito pelo contrário, mas como idumeu e como grande político que ele era, ele precisava de alguma forma assegurar a sua autoridade caindo nas graças do povo judeu. Por isso ele evitava comer carne de porco, não porque ele praticava a religião judaica, mas simplesmente por cair na simpatia dos seus súditos, e por isso que ele fez um grande investimento nesse embelezamento do templo. Só que após a morte de Herodes o Grande, o seu reinado, a sua região na qual ele dominava, foi dividida entre seus 3 filhos, chamado de Herodes Agripa, Herodes Filipe e Arquelau. Esses 3 exerceram influências naquela região que nós conhecemos como Judéia, ou na Palestina. Olha só o quadro. Esse mapinha aqui reflete ali a região dos tempos bíblicos. Então aqui o Mar Morto, o Rio Jordão e o Mar da Galileia. Aqui em azul também o Mar Mediterrâneo. Essa região da Galileia e da Pérea ficou sob o domínio de Herodes Agripa. Foi esse mesmo Herodes que teve aquele conflito com o João Batista. Foi esse mesmo Herodes que Jesus chamou de aquela raposa. Foi esse mesmo Herodes no qual Jesus ele foi indagado, questionado sobre a sua autoridade como rei. Essa região da Galaunite e da Bataneia ficou a cargo de Herodes Filipe. Inclusive a cidade conhecida como Cesareia de Filipe é nessa região aqui, ó, que era de domínio desse filho de Herodes o Grande. E a região de Samaria, Judéia e Idumeia, inicialmente ficou sob a responsabilidade de Arquelau. Só que, diferente do seu pai, Herodes o Grande, os seus 3 filhos não tinham muita habilidade política não. E Arquelau, ele acabou caindo ali na antipatia dos romanos, por conta de mandos e desmandos, e acabou sendo deposto pelos romanos. E aí os romanos mandaram um procurador romano para cuidar dessa região aqui, chamado Pôncio Pilatos. Então Pôncio Pilatos, ele foi o procurador romano, responsável pela região da Samaria, Judéia e Idumeia. Por isso, aqui em Judéia, aqui esse pontinho representa a cidade de Jerusalém, tá? Aqui em Jerusalém, quando teve aquela questão do partido dos saduceus e fariseus prenderem Jesus e levarem para ser julgado perante Pôncio Pilatos, ele falou, mas vem cá, ele não é da cidade de Nazaré, que fica aqui na região da Galileia? Ele não é galileu? Então manda ele para Herodes, porque é Herodes que vai ter que julgar ele. É justamente por conta dessa questão de autoridade e domínio de regiões aqui, ok? Bom, essa parte é para que você entenda ali justamente o início do governo, de como que o período neotestamentário tomou essa conformação aqui, e para você entender a origem dos partidos políticos e sociais ali nos tempos de Jesus. Os Hassidins, eles se dividiram em 2 partidos.
Os fariseus, que continuavam cuidando do povo em geral, e os essênios, que preferiam se isolar, viverem como pessoas longe da sociedade, longe da política, porque estavam desgostosos com aquelas brigas políticas, o mando e desmando dos asmoneus, e eles decidiram não se contaminar e viver numa sociedade isolada, uma sociedade ali que não tivesse contato com a política, que estava tão corrompida naquela época. E aí então surgiram os fariseus essênios. E os saduceus, era aquele partido dos sacerdotes, que buscavam ainda manter a autoridade típica dos asmoneus, mesmo depois que a família dos asmoneus foi deposta e deu lugar ao governo dos Herodes. Os herodianos eram aquele partido político de judeus que eram favoráveis ao governo de Herodes, que se opunham à questão dos asmoneus e até mesmo sacerdotes, e apoiavam a autoridade de Herodes. Além disso, é importante você saber que naquela época haviam mais judeus morando fora da Palestina do que dentro da Palestina, o que exige uma designação específica: o povo da terra, aquela população que morava aqui na região da Palestina, e os da diáspora, ou seja, judeus que moravam em outras regiões e que ainda guardavam essa questão da cultura e da religião judaica. Então eles migravam para Jerusalém em épocas festivas, visavam sacrificar a Deus, cumprir aqueles rituais do templo. E é interessante você notar que naquele período em que o povo foi levado para a Babilônia, eles não tinham mais o templo. Então eles precisaram manter a religião viva através de outros costumes, e criaram ali o judaísmo sem templo, que é caracterizado pela reunião em sinagogas, e que se tornaram muito fortes e comuns nessa época de Jesus. Mesmo que o segundo templo já havia sido construído e embelezado, mesmo que os saduceus ainda mantinham aquela autoridade do sacerdócio, o costume sacerdotal, os fariseus, eles eram líderes dessa religião do judaísmo sem templo. Então eles comandavam os costumes ali das sinagogas. Por isso havia o costume de reunir em sinagogas e o costume de se reunir em templos. A religião judaica, ela era mesclada nesses dois pontos. Então tanto o judaísmo sem templo, quanto o judaísmo do templo, estavam muito vivos nessa época aqui. Só que depois, com a destruição do segundo templo, por volta do ano 70 depois de Cristo, a destruição do segundo templo fez com que os saduceus desaparecessem, porque não havia mais sentido manter um grupo sacerdotal no poder. Se não havia mais templo, não havia mais necessidade de sacerdotes. E aí, os fariseus, eles cresceram e se tornaram os mestres, se tornaram os rabis, que deflagravam aquela religião do judaísmo sem templo, que era a reunião, que era marcada pela reunião em sinagogas, da qual nós vemos até os dias de hoje, ok? Bom, mas isso aqui só para você entender melhor esse período, porque a aula de hoje, ela vai falar sobre a questão dos evangelhos sinóticos. O que são esses evangelhos sinóticos? Por que eles são assim chamados? Por que eles são diferentes do outro evangelho? Que evangelhos são esses? Quais são os problemas que giram em torno dos evangelhos de forma geral? Que estilo literário é esse? E por que ele é tão importante para nos mostrar e nos revelar a plenitude dos tempos? E ao mesmo tempo, quais são as discussões que existem em torno desses registros ou dessa revelação? É o nosso tema da aula de hoje. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre evangelhos é que a palavra evangelion, no grego, significa boas novas ou boas notícias. Talvez você tenha cansado de saber disso, mas é interessante que na antiguidade havia um documento especial denominado evangelion, e esse documento, ele retratava o nascimento de alguém importante. Então, por exemplo, quando o filho de César nasceu, o herdeiro do trono,
E esse acontecimento é algo importante. Então ele é documentado e divulgado, colocado nas praças ali, como o Evangelion, uma grande notícia, o nascimento de alguém muito importante. Então, Evangelion é o nome de um documento sobre que atesta ou que mostra o nascimento de alguém muito importante. Por isso, provavelmente, é que o nome Evangelion, ou Evangelho, foi designado a esse estilo literário. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos compreendem exatamente a história de Jesus. Nós sabemos sobre o nascimento de Jesus, sobre o seu ministério, sobre a vida aqui nessa terra, graças ao testemunho desses 4 evangelhos. Agora, uma coisa que você precisa perceber é que desses 4, 3 são chamados de sinóticos, que significa mesma visão. E um deles é um evangelho suplementar. Por quê? Esses 3 evangelhos sinóticos, eles guardam uma certa relação entre eles, uma relação de coincidência, uma relação de semelhança, porque eles tinham o mesmo propósito. Já o suplementar, que é o evangelho de João, não se baseou em nenhum outro evangelho, afinal ele foi escrito pelo evangelista João, que andou, que caminhou com Jesus. Ele teve ali em primeira mão o contato com Jesus e por isso não precisou se basear em nenhum outro evangelho ou nenhum outro escrito para escrever o seu evangelho. Por isso ele mostrou uma perspectiva de Jesus completamente diferente dos outros 3. Mas ao mesmo tempo que ele mostrou diferença, ele mostrou semelhanças que deixariam qualquer opositor à veracidade ou confiabilidade desse evangelho bem constrangido. No tribunal, se você pega uma testemunha e ela faz o seu relato sobre o crime que ela presenciou, e o juiz pega uma segunda testemunha e ela fala exatamente a mesma coisa, o juiz duvida daquele testemunho, porque possivelmente eles combinaram antes de dar o seu depoimento. Agora, se existem algumas pequenas diferenças, algumas nuances ali sobre a história contada, é sinal de que há verdade por trás daquele depoimento, porque não houve combinação, porque as pessoas guardaram sua perspectiva do fato, e as diferenças dizem respeito a essas perspectivas diferentes. Nos evangelhos é a mesma coisa. E eu queria agora fazer uma dinâmica com vocês, para mostrar por que existem algumas diferenças. Vai acontecer o seguinte, eu vou ler 3 cartas aqui, sobre a descrição de uma casa. Uma carta foi escrita por uma criança, para falar para o seu amigo sobre a casa nova que ele está morando. Uma segunda carta fala sobre o testemunho de uma casa, do ponto de vista de um corretor de imóveis, que quer vender uma casa. E a terceira casa, ou a terceira carta, fala sobre uma carta da perspectiva de um bandido para o seu comparsa, ressaltando os pontos de fragilidade na segurança daquela casa. E eu vou pedir para alguns convidados, alguns ajudantes, fazerem um desenho dessas casas. Vamos lá? Ver no que vai dar? Então, acompanhe comigo.
Olha só que coisa interessante. Essas 3 cartas são testemunhos bem diferentes, o que podemos ver nos desenhos. Desenhos bem diferentes uns dos outros. Mas esses testemunhos são da mesma casa. A questão é que foram pontos de vistas e propósitos diferentes. Numa das cartas, uma criança tinha um ponto de vista da casa e tinha um propósito ao escrever a sua carta. Ele queria mostrar para o seu amigo que viria passar as férias o quanto a sua nova casa é divertida e proporcionará momentos de alegria e diversão para eles. A outra carta mostra a perspectiva de um corretor de imóveis que quer vender aquela casa. Então, ele vai relacionar os pontos positivos, não vai enxergar detalhes ali ruins da casa que poderiam depreciar o preço daquela casa, vai exaltar o condomínio, vai exaltar tudo para o seu comprador. Já a terceira carta é o ponto de vista de um ladrão que quer assaltá-la. Por isso ele vai destacar as fragilidades da segurança, ele vai destacar ali a questão dos cômodos da casa, aonde é fácil entrar, aonde que é possível ter materiais de grande valor ali, para ele não perder tempo com outras coisas, aonde ele pode entrar na casa sem ser visto. Então, são perspectivas da mesma casa, e um registro com propósitos distintos da mesma casa. Os evangelhos sinóticos e o evangelho suplementar de João, eles trabalham exatamente essas diferenças. É o relato do mesmo Jesus, porém, são perspectivas e propósitos diferentes no registro, o que justifica grande parte das suas diferenças. Mas, ao mesmo tempo, nos mostra também semelhanças que instigam a mente até do mais crítico. Os evangelhos são narrativas da vida e da obra de Jesus, relatadas por 4 autores diferentes. São chamados sinóticos aqueles que apresentam um ponto de vista em comum, certas semelhanças. Mas mesmo sinóticos possuem algumas diferenças desconfortáveis no que diz respeito às palavras diferentes. Por que eles são diferentes? Bom, é importante você considerar que o discurso, o original era feito em aramaico, era o idioma básico em que Jesus se comunicava. E a escrita foi feita em grego. Então havia um lapso da tradução do que aconteceu, do que foi falado, para a língua grega. Por isso, algumas palavras não coincidem nesses evangelhos. Algo comum e aceitável, justamente por conta dessa questão da tradução do discurso aramaico para o grego. Uma outra questão de diferença dessas palavras é que há quase 30 anos de tradição oral não escrita. Antes das narrativas de Jesus, da obra, da vida de Jesus ser escrita, havia uma tradição oral, ou seja, eles passavam de boca em boca o que acontecia, eles falavam uns para os outros o que acontecia. E esse lapso de 30 anos de tradição oral, naturalmente uma palavra ou outra muda, até para fazer algum sentido maior, né? É só você olhar para a nossa época. 30 anos foi tempo suficiente para cair em desuso a expressão brasa mora. E 30 anos, ou menos até, já é mais do que suficiente para fazer a expressão, poxa, é da hora, cair em desuso hoje. As expressões mudam, principalmente numa língua viva. E como a tradição era feita oralmente, naturalmente algumas palavras sofreram distorções até que elas fossem registradas. E o objetivo dos autores não foi precisão científica, mas fidelidade dos fatos. Então, por exemplo, nós vemos ali uma versão mais completa no evangelho, uma versão mais essencial no outro evangelho sinótico, uma versão mais resumida no outro evangelho sinótico. Isso vai depender do propósito do autor.
Assim como na carta, se o propósito da criança era mostrar o quanto é divertido brincar naquela casa, ele vai destacar o tamanho dos cômodos. Mas se a proposta do bandido é ressaltar a fragilidade da segurança da casa, ele vai ressaltar ali a janela que está quebrada na região dos fundos da casa, onde facilitaria a entrada. Assim como o propósito daquele corretor de imóveis é vender a casa, ele vai denotar o quanto a varanda é espaçosa, é bonita, o quanto o condomínio é seguro, verdadeiro ou não, ele vai ressaltar características que lhe favoreçam, ou que favoreçam o seu propósito. A mesma coisa nós podemos ver nos evangelhos. Ele vai destacar coisas que estão relacionadas ao propósito de se escrever aquele evangelho. E nós veremos depois em detalhes os propósitos de cada autor, tá bom, gente? E as diferenças no que diz respeito aos contextos. Por que os contextos não coincidem, pastor? Tudo bem, as palavras a gente entende, essa questão do aramaico para o grego, a gente entende essa questão, mas e os contextos? Porque tem algumas diferenças. Por exemplo, na questão de Marcos, naquela parte que Jesus acalma a tempestade, Marcos traz uma sequência onde Jesus cura o endemoniado, conta a parábola do semeador e acalma a tempestade. Mas quando você vai para Mateus, ele acalma a tempestade, cura o endemoniado e depois conta a parábola. E aí, qual que é a verdade? É importante lembrar que o objetivo principal dos autores na descrição dos fatos foram a seletividade e a adaptação. Ou seja, eles selecionaram, porque eles não têm, como hoje, não tinha um computador que você pode escrever páginas e mais páginas do Word de forma ilimitada, de forma rápida, só apertando a tecla e aparece ali, de uma forma que todo mundo pode entender, de uma forma que aparece corretor ali vermelho e você apaga e escreve, está tudo certo de novo. Não! Naquela época, o processo de transcrição era lento, demorado, difícil, exigia um ofício muito apurado. Por isso, quando aconteceria o registro de um fato, você tinha um papiro, rolo ou codex, que é como se fosse o caderno atual, mas era limitado e era um alto custo para você ter um daqueles. Por isso, você não tinha o luxo de ficar comprando quantos rolos quisesse para poder escrever o quanto você queria. Então, o autor, segundo o propósito que ele tinha, ele selecionava aquelas histórias que seriam melhores para o seu propósito e ajeitava elas conforme a sua proposta. Marcos, então, ele quis mostrar o quanto Jesus, mesmo sendo o Messias prometido, ele era um servo. Ele quis mostrar o lado sofredor do Messias, que muitos judeus negligenciavam naquela época. Por isso, ele selecionou algumas histórias e colocou na ordem que lhe foi proposto. E em Mateus, ele tinha o objetivo de provar que Jesus era o Messias prometido, era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E por isso, ele selecionou as histórias e colocou na ordem que lhe foi favorável. Então, as diferenças, elas são explicadas por meio do propósito principal do autor, ou aquilo que hermenêutica, as pessoas que estudam essa ciência costumam chamar de PPA, propósito principal do autor. Nunca leia um livro da Bíblia sem ter na mente clara o que é o propósito principal do autor. Vai ler o Evangelho? Qual que é o propósito principal daquele evangelista? Vai ler um livro de profecia? Qual que é o propósito principal daquele profeta? Vai ler um livro de história do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Qual é o propósito principal daquele autor? É importante que você considere isso para você entender o contexto no qual ele escreveu, ok? Mas as diferenças, elas fornecem para nós algo muito positivo, como eu falei no início. Primeiro, assegurar a fidedignidade do relato, porque se fosse tudo exatamente igual, seria dispensável, seria claro que houve uma combinação ali para que aquilo fosse registrado.
As diferenças, pelo contrário, mostram a veracidade do relato, porque são testemunhos que têm certas diferenças, certas nuances, referentes ao propósito de cada autor e ao ponto de vista de cada autor. Por isso, assegura a veracidade. As diferenças, elas oferecem uma percepção melhor do PPA, do propósito principal do autor, justamente porque Lucas, ele escreveu para um emissário, o Teófilo. Essas coisas eu vos escrevi, ó excelentíssimo Teófilo, para que você saiba que Jesus, ele veio ao mundo, morreu, e o que aconteceu aqui, para que você saiba exatamente. Então, Lucas revelou seu propósito, João também revelou seu propósito. Essas coisas eu escolhi escrever para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus, porque eu poderia escrever muitas outras coisas, talvez nem no mundo inteiro caberia os livros com esse assunto do que Jesus fez, mas eu escolhi essas coisas para que vocês saibam que Ele é o Filho de Deus. Então o propósito principal dele está bem declarado, mas em Mateus e em Marcos, você não vê essa declaração tão claramente, mas você pode saber, justamente por meio das diferenças, qual que era o propósito de Mateus e de Marcos, e é justificado ali pelo decorrer das narrativas que eles escolheram. Você verifica claramente esse PPA, esse propósito principal do autor. Uma outra vantagem é que essas diferenças, elas oferecem informações complementares, ou seja, elas se complementam, deixando mais claro o registro de Jesus. Da mesma forma como os três desenhos, tão diferentes um do outro, eles apontam para uma mesma casa. Então, quando você contrapõe aqueles desenhos, eles têm um complemento sobre aquela mesma casa. E as diferenças também oferecem significados equivalentes, coisa que é preciosa demais para qualquer tradutor ou intérprete da Bíblia. Por exemplo, em Mateus 20, 21, fala sobre Cristo sentado em seu reino. Marcos 10, 37, falando exatamente sobre essa mesma passagem, fala sobre Cristo sentado em sua glória. Então perceba que há uma relação equivalente entre reino e glória. E isso aí, gente, é assunto para você tecer muitos comentários importantes e ter uma chave para você interpretar muitos lugares onde o termo glória aparece ou onde o termo reino aparece, porque uma coisa é sinônimo da outra, como nós vemos aqui nas pequenas diferenças dos evangelhos. Então é tremendo as riquezas que eles nos mostram. Agora, algumas dicas de como interpretar os evangelhos. Leia os evangelhos comparando-os para obter todos os pareceres do mesmo fato ou dito de Jesus, segundo a ótica de cada autor. É aquilo que nós chamamos de hermenêutica, de leitura horizontal. Então, essa passagem aqui em Mateus, ela tem correspondência em Marcos, ou em Lucas, ou em João, que seja. Então eu vou ali ler os outros evangelhos para ver como que esse outro autor, ele relatou esse fato, lembrando que a proposta dele, que a ótica dele é diferente do autor que eu estou lendo. Procure entender os contextos dos autores e de Jesus. Existe um contexto histórico e a percepção do autor ao narrar a vida e milagre de Cristo e a situação do povo. É importante que você tenha isso em mente. Por exemplo, Lucas, ele destacou muitas parábolas de Jesus. E há uma parábola no Evangelho de Lucas, aonde ele fala sobre o vizinho inoportuno. A história, ele fala sobre um vizinho que recebeu ali na aldeia um viajante de fora, e já tarde da noite, ele foi bater na porta do seu vizinho, para pedir pão, pedir mantimentos, pedir ali vinho, para que ele servisse o seu convidado. E Jesus usa aquela parábola para falar que mesmo aquele vizinho não abrindo a porta, porque ele reclamou, dando uma desculpa esfarrapada, dizendo: os meus filhos já estão dormindo, já é tarde, eu não posso te servir, ainda que não levante por isso,
ele vai levantar pela importunação do vizinho. E aí quando você lê esse texto, sem ter esse feedback do contexto histórico ali, e cultural, você tem a ideia de que Jesus está ensinando você a ficar importunando Deus. Insista na sua oração, repita a oração várias e várias vezes, como se fosse um mantra. E aí talvez Deus vai te atender. Não é nada disso que Jesus está ensinando, aliás é o oposto. Nessa parábola, perceba que ele começa com uma pergunta retórica. Você consegue imaginar essa situação? Aonde o vizinho que recebe um viajante vai pedir para outro vizinho os mantimentos e ele dá um monte de desculpa dizendo que não vai servi-lo? Você consegue imaginar essa situação? A pergunta óbvia da resposta da pergunta retórica é não. Obviamente, essa situação é uma loucura. Claro que não, Jesus, isso jamais aconteceria no nosso meio. Mas como? Porque se no nosso contexto, se alguém for de madrugada na sua casa importunar você e bater na sua porta, você vai mandar ele embora. Aliás, os próprios porteiros nos condomínios aqui em Brasília não vão nem interfonar depois de um certo horário, porque vai importunar o morador. É da nossa cultura não importunar. Agora, naquela cultura do Oriente Médio, o viajante era recebido com uma responsabilidade cívica de todos os moradores da aldeia. Ou seja, se chegou um visitante, era uma responsabilidade oferecer ao viajante o melhor pão que a aldeia tivesse para oferecer. Então, se o melhor pão que a aldeia tem para oferecer não é o meu pão, eu vou buscar na casa do meu vizinho o melhor pão. E é uma obrigação cívica dele fornecer ao viajante o melhor pão. Se o melhor vinho não sou eu que tenho, eu vou até o vizinho na aldeia que tem o melhor vinho para servir o viajante. E é uma obrigação cívica desse vizinho servir o melhor vinho. Por isso, quando Jesus conta a situação de um vizinho que não queria servir a sua comunidade, de um vizinho que ficava inventando desculpas esfarrapadas, do tipo, já é tarde, para nós não é esfarrapada, mas para eles eram, já é tarde, meus filhos já dormem, eu não posso te atender. Na verdade, Jesus queria gerar neles esse sentimento de aversão. Não, isso é uma loucura. Não é comum da nossa comunidade fazer esse tipo de coisa. Porque se chega um viajante, é nossa obrigação servi-lo da melhor forma. Ele fala, ainda esse vizinho que não tenha qualquer compromisso com uma obrigação cívica, ele vai se levantar e vai servir o outro. Agora, o seu pai que está no céu, sabe que tem uma obrigação com vocês. E ele vai servir vocês, porque ele sabe o que vocês precisam. Perceba então que a ênfase do texto é justamente o oposto do que uma leitura nos induz a pensar. Não é para você importunar Deus, é para você confiar que Deus, Ele vai te prover. E o texto já ainda continua dizendo, qual pai que o filho pedindo pão vai lhe dar pedra, ou pedindo ovo vai lhe dar um escorpião? Se vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial que está lá nos céus, vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Então perceba que a ênfase da parábola é bem diferente do que a nossa cultura tenta impor. Para isso, você precisa ler os evangelhos considerando a cultura ali da época. Entenda que havia uma expectativa escatológica na mente dos judeus e dos cristãos primitivos. Às vezes a gente não entende determinadas posturas dos seguidores de Jesus, ou determinadas posturas dos fariseus, ou do povo que estava ali ao redor, dos saduceus, mas perceba que havia um clima de instabilidade política. A qualquer momento, uma nova insurreição poderia surgir para deflagrar uma revolta messiânica, como foi nos Macabeus. E o Império Romano era muito mais forte do que os Seleucidas. Eles poderiam aniquilar os judeus, e esse era o grande temor do povo. Então por isso, eles queriam abafar qualquer perspectiva messiânica, porque na cabeça do povo, o Messias era um libertador político.
Na cabeça do povo, o Messias não era o Filho de Deus que viria e falaria sobre a paz, sobre o amor que precisa reinar sobre os seus súditos. Na cabeça deles, o Messias seria alguém que pegaria a espada e acabaria com os romanos, e traria a libertação política e a independência que o povo de Judá experimentou no período dos Macabeus. Por isso, quando os saduceus e os fariseus viam as pessoas atribuindo uma questão messiânica a Jesus, eles ficavam apavorados, porque se os romanos sabem disso, eles vão nos aniquilar, vão acabar com a gente. Por isso eles tinham tanto medo. Então é importante que você pense essa expectativa escatológica que havia na mente dos judeus e dos cristãos primitivos, quando você estiver lendo os evangelhos, e dê atenção especial ao termo reino de Deus. Compreender as palavras de Jesus e sua missão a partir do reino vai te ajudar a interpretar a narrativa de uma forma correta. Agora, queridos, uma coisa importante você saber: historicamente, os evangelhos não têm um crédito muito forte, não têm uma relevância muito forte contra os seus opositores, justamente porque a historicidade da ciência moderna não compreende ou não considera eventos tidos como sobrenaturais. Eles consideram qualquer registro que tenha um efeito sobrenatural como algo mitológico. Ou seja, os evangelhos não são considerados registros históricos, porque possuem relatos de milagres, de exorcismo, de coisas sobrenaturais. E para um historiador moderno é inconcebível atribuir tais relatos sobrenaturais a documentos históricos. Porém, todos os críticos que tentam invalidar o testemunho dos evangelhos, justamente porque eles têm relatos de milagres, eles não conseguem explicar esse grande fenômeno do cristianismo dominar o mundo. A era da igreja se expandir por todo mundo conhecido nos tempos de hoje. Como que o cristianismo conseguiu conquistar isso? Isso é inexplicável se você não considerar os relatos dos evangelhos como algo verdadeiro e não mitológico. Os testemunhos de milagres, é importante destacar que eles foram registrados com aproximadamente 30 anos de tradição oral, e não se produz relatos mitológicos num período menor de 50 anos. Por quê? Porque as pessoas que presenciaram os milagres estavam vivos, simplesmente por isso. E o grande valor que os evangelistas, aqueles que registraram os feitos de Jesus, deram às testemunhas oculares, é de impressionar qualquer um. Porque eles falavam: olha, como fulano de tal viu, ou fulano que está no meio de vocês, esse cara, aquele ali, ele viu isso acontecendo. Se fosse um relato mitológico, se fosse algo que não aconteceu, ainda era tão recente o registro do acontecido, que era muito fácil a pessoa chegar e falar assim: não foi bem assim não, ele está falando que fui eu que vi, ou que vivenciei, não foi eu não, é mentira. Mas não foi isso que aconteceu. Os relatos do evangelho foram produzidos num período muito próximo dos acontecidos. Aproximadamente 30 anos depois, eles registraram os acontecidos. E qualquer pessoa que tivesse presenciado e visto que aquilo era uma mentira, poderia falar: não, gente, isso é mentira, isso não é verdade. Mas pelo contrário, a igreja pegou aqueles escritos e ela trouxe aquilo como verdade, como algo fantástico, como algo tremendo. Aliás, as pessoas davam a sua vida por aqueles textos. Os judeus e os cristãos principalmente foram perseguidos pelos romanos, eles foram jogados às bestas feras, eles foram trucidados, sofreram tortura das mais cruéis possíveis e imagináveis, mas eles não abriam mão da sua fé.
E isso foi o que deflagrou a consolidação do cristianismo no mundo gentil, porque os religiosos pagãos já estavam desiludidos com seus deuses, porque eram deuses humanos, eram deuses que faziam tantas atrocidades e se davam a tantos prazeres mundanos quanto os seres humanos. Como que esse Deus vai me proteger? Como que eu posso confiar nesse Deus? Não podia. E por isso os romanos caíram numa questão de apatia espiritual. Mas quando eles viam um cristão sendo morto, sendo decapitado, sendo trucidado pelos animais, sofrendo torturas terríveis e não negando a sua fé, eles perceberam que havia algo de real, algo de forte naquilo que era tido como uma religião ou uma seita judaica. E isso fez com que o evangelho tomasse uma proporção tão grande. Não porque ele era mitológico, mas justamente porque ele é um registro verdadeiro e fiel da vida de Jesus. Por isso, não se engane com essas críticas que fazem dos evangelhos, dizendo que ele é mítico, ele é mitológico, que esses relatos de milagres não foram bem assim, porque alguém que vai por essa linha não consegue explicar com um sistema de causa e efeito o grande apogeu do cristianismo nos tempos modernos. Aliás, falando-se em Jesus, é interessante como Josh McDowell, aquele apologeta que eu falei na primeira aula, ele tratou a questão de Jesus e sua esplêndida e excelsa grandiosidade sobre qualquer outro relato humano. Ele tentou ir pela lógica para mostrar que Jesus era mais do que um carpinteiro, mais do que um mero ser humano, mais do que um ser iluminado. E ele partiu, da mesma forma como ele trabalhou ali o registro bíblico, da parte lógica. Olha só o raciocínio de Josh McDowell no seu livro O Mais Que Um Carpinteiro, a respeito de Jesus. Josh McDowell, ele partiu do pressuposto de que Jesus falou que era Filho de Deus, que era o Messias prometido. Ele declarou isso, e por mais que ele mantesse isso em sigilo no período da sua vida, como nós veremos em breve nos evangelhos, ele declarou isso, e foi diante de Pôncio Pilatos, inclusive, que ele resistiu à tentação de dizer que não, ele não é rei, foi tudo engano, ele não é Messias coisa nenhuma. Ele segurou e sustentou seu testemunho ali. Então, ele disse que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ele falou. Porém, existem duas opções lógicas. A primeira é que, de fato, ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele estava dizendo a verdade. Mas a segunda opção é de que não, aquilo era uma mentira. Você deve concordar comigo, com Josh McDowell, que não existe outra opção. Ele falou que era o Messias, que era o Filho de Deus. Ou ele estava certo, ou ele estava errado. Vamos considerar que ele estava errado, que ele não era Filho de Deus coisa nenhuma, que tudo foi uma grande mentira. Existem ainda duas opções. Se ele não era Messias ou Filho de Deus coisa nenhuma, ou ele sabia que ele não era o Messias, ou seja, alguém que estava querendo enganar, querendo ter alguma forma de poder ou de autoridade sobre as pessoas, de trazer para si discípulos e conseguir exercer uma autoridade sobre eles, ou seja, ele queria ser popular naquela época, queria ter um nome. Isso se ele sabia que ele estava vivendo uma mentira. Só que, perceba que na trajetória de Jesus, ele foi o Messias contrário ao que o povo esperava. Ele atraiu sobre si grandes críticas e grandes oposições. Se o que ele queria era fama e autoridade, e sabia que ele não era Messias coisa nenhuma, ele não sustentaria isso. E ainda que ele fosse algum tipo de pilantra, alguém que queria algo em troca, diante da morte, ele certamente não sustentaria esse testemunho. Que pilantra dá sua vida por uma mentira?
Se de fato ele soubesse que ele não era Messias, coisa nenhuma, ele teria cedido ao sofrimento que ele vivenciou. Ele teria falado: não, foi tudo uma enganação, foi tudo uma confusão, eu não sou Messias, coisa nenhuma. Só que a outra opção é que ele não sabia da verdade. Ou seja, ele era algum tipo de louco, desvairado, que falava que era o Messias, mas não era coisa nenhuma, mas também não sabia disso, era só um louco, um doido. Agora isso é incompatível com o registro dos evangelhos, porque mostra uma questão tão profunda da sabedoria e da cultura expressada por Jesus, que você não tem condições de falar que ele era um louco, alguém que sofreu de problemas mentais. Na verdade, os ensinos de Jesus são a base da psicologia hoje. Os ensinos de Jesus são base do nosso sistema social. A relação que rege as nossas vidas, estão tudo baseado nele. Ou seja, é inconcebível você tratá-lo como louco, porque, de fato, louco ele não é. Então, se não existe outra opção, se não podemos ir por esse caminho, porque ele é incompatível, e também não podemos ir por esse caminho porque ele é incompatível com a história, logo, essa opção também é incompatível. Se essa opção é incompatível, só sobra uma opção digna de confiança e de autoridade, a de que Jesus, ele falou que era o Filho de Deus, que era o Messias, e estava dizendo a verdade. Então, não se aflija com questões que possam surgir, ou críticas que apontam, ou autores que dizem que os evangelhos não são dignos de confiança. A minha vida é uma prova de que os evangelhos, eles são dignos de confiança. A vida de tantas pessoas que foram transformadas é uma prova de que o evangelho é digno de confiança. Tantas pessoas que deram a sua vida por fidelidade a esse evangelho, mesmo nos períodos primordiais, e principalmente nos períodos primordiais da era da igreja, mostra que ele é digno de confiança. E na próxima aula, nós vamos então conhecer o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. Até lá, pessoal, espero vocês!